Depois de um hiato muito mais longo do que eu gostaria, do que felizmente muitos dos que estão aqui também, a gente volta com um episódio da série Um Mundo Fora do Big Six. Se você nunca viu um episódio dessa série aqui no canal, não se culpe. Você pode me culpar, porque eu fiquei realmente muito tempo sem produzir nada para essa sequência de episódios. Eu espero voltar a fazer mais com o término da temporada europeia, com a entrada do mês de junho e tudo mais. A gente pode começar a ter mais histórias muito interessantes que explicam a história muito interessante do futebol inglês. Já falamos de vários clubes, mas não falamos desse, que traz uma das grandes histórias até aqui da temporada do futebol inglês e potencialmente a maior história da temporada do futebol inglês. Isso depende do que vai acontecer nas últimas 6 rodadas da Premier League e também do que vai acontecer na reta final de uma certa Copa aqui do país. Cara, o Mundo Fora do Big Six tenta relacionar uma história bacana que está acontecendo no momento com a história desse clube em questão. Então é claro que eu vou falar do porquê o Nottingham Forest tem uma história quase que única, muito sui generis, que é de um clube centenário que é muito conhecido por um espaço de 5 anos praticamente. Assim. Dos mais de 100 anos de história, são 5. A era Brian Clough, que é o treinador que fez esses 5 anos serem tão marcantes, ela é muito maior do que isso. Ela quase esbarra em 2 décadas. Mas em 5 anos ele transforma o Nottingham Forest em um clube local. De um clube local ele transforma o Forest em um clube mundial. A ponto de, em 1996, eu descobri essa história pesquisando para esse vídeo, o jovem José Mourinho, que trabalhava como assistente no Barcelona, teve a Euro aqui na Inglaterra em 96, e ele fez questão, entre um jogo e outro, que ele estava observando jogadores e tudo mais, de pegar um trem só para ir a Nottingham visitar o estádio daquele time que tinha encantado um adolescente de 17, 16, 18 anos, José Mourinho, lá em Portugal. E ele foi para o City Ground, e ele foi para Nottingham para visitar o que fez, da onde vinha aquele time que arrasou positivamente com a Europa em 2 temporadas. E essa cidade, que ficou tanto tempo sofrida depois desse capítulo fantástico do fim dos anos 70, começo dos anos 90, que eu já vou me debruçar sobre eles, tanto tempo sem participar da elite do futebol inglês, agora não só volta, como está muito próxima de voltar a respirar os ares vindos da nova estação da Liga dos Campeões na próxima temporada. Gente, o Forest do Nuno Espírito Santo, ele está muito próximo de terminar no G4 da Premier League, o que só aconteceu 5 vezes em toda a história do Nottingham Forest. Eu não estou falando só da era Premier League, não. Da história do clube na Liga Inglesa. O Forest não chega, como já chegou, a uma semifinal de FA Cup desde 1991. Não conquista a FA Cup desde 1959 e não joga a Champions desde 1981. Tudo isso pode ser reescrito ao fim dessa temporada. O Forest, que tem 3 campanhas na própria história dentro da Liga dos Campeões. Na primeira ele conquista o título, em 79. Na segunda ele conquista o bicampeonato. E na terceira ele cai na primeira fase em 81. O estreante ganhou a competição de primeira e ainda renovou o título na segunda temporada. É esse time que marca o imaginário de todo mundo que se apaixonou por futebol inglês em algum momento da própria vida, mesmo que não estivesse vivo como José Mourinho, para ver aquele Forest do Brian Clough, o maior treinador da história do clube, um dos maiores treinadores da história do futebol inglês, que conquistou 9 dos 11 títulos principais de primeira prateleira da história do Nottingham Forest. Além das 2 Champions, ainda teve uma Supercopa da Europa para cima do Barcelona. É ele quem conquista o único título de língua inglesa da história do Nottingham Forest. É ele quem coloca um recorde de 42 rodadas de invencibilidade do Forest dentro da Liga Inglesa.
é impressionante. Os únicos 2 títulos que vieram sem o Brian Clough foram antes dele. As 2 FA Cups. Uma em 1898 e outra em 1959, como eu já disse aqui. Então, tem 2 estátuas no centro da cidade de Nottingham. Robin Hood, a lenda de quem tirava dos ricos para dar para os pobres, e a de Brian Clough, para dar o tom da importância desse cara, não só para o clube, mas para a cidade. O Nottingham Forest ele foi fundado em 1865, o City Ground, o estádio, foi erguido em 1898. Até a chegada do Brian Clough, era um clube que, é verdade, tinha 2 taças da FA Cup, mas não era um clube marcante, não era um clube tatuado na memória de pessoas, nem mesmo na Inglaterra. Flutuava épocas, décadas entre a primeira e a segunda divisões. Ele chega a ficar em 3º colocado na Liga Inglesa em 1967. Só que ele cai para a segunda divisão novamente em 71. E aí, em janeiro de 75, Brian Clough assume o Nottingham Forest com a equipe na 13ª colocação da segunda divisão. Ele assume em 13º e termina a temporada em 16º. Muita gente o demitiria. Ele ficou. Na segunda temporada ele termina em 8º. Não sai da segunda divisão. Ficou. E aí na 3ª ele consegue o acesso, o retorno do Nottingham Forest para a primeira divisão inglesa. E logo na primeira temporada de volta à elite, ele conquista o primeiro e até hoje único título do Nottingham Forest no Campeonato Inglês em 77. E aí a gente entra na época de ouro de 2 Champions, da Supercopa da Europa. Então assim, em 5 anos, que são os anos que marcam a história desse clube para o mundo, ele tira o Forest da segunda divisão para conquistar 2 taças da Champions, 3 taças europeias, conquistar a Liga Inglesa, conquistar uma Copa da Liga. Enfim, cara, a era Brian Clough não durou apenas 5 anos, durou quase 2 décadas, foram 18 anos e ela termina de uma maneira também incrível, só que dessa vez negativamente. Em 1993, já com a Premier League com esse nome, no último jogo de Brian Clough como treinador do Forest, o clube é rebaixado da primeira divisão, com uma derrota de 2-1 para o Ipswich. O único gol marcado pelo Forest foi marcado pelo filho do Brian Clough, o Nigel Clough. Então, o último jogo dele é um rebaixamento do Forest com gol do próprio filho. E aí, cara, no futebol a gente sabe que quando você atinge o topo, geralmente vem a descida porque não tem muito mais para onde você ir. Ficar é muito difícil. Tem muitos clubes que descem um pouco e depois voltam e ficam nesse vai e vem por anos, ou pela própria história quase que completa. Tem clubes que descem e caem de uma maneira retumbante e alcançam profundezas jamais antes vistas. Por um tempinho, o Forest ficou nesse vai e vem. Ele cai em 93, só dura uma temporada na segunda divisão, já volta para a Premier League e vive um grande período com o treinador Frank Clark, jogador campeão da Champions com o Forest do Brian Clough. E agora como treinador, ele termina a Premier League em 3º em 95, até hoje a maior campanha, vamos ver aqui quando o Espírito Santo consegue, a maior campanha desde então, claro, né? E chega em paralelo às quartas da Copa da UEFA, hoje Europa League, na época Copa da UEFA, em 96, caindo nas quartas de final para o Bayern de Munique. Parecia o Forest comunicando-se com o próprio passado não tão distante. Só que aí ele cai de novo para a segunda divisão em 97. Aí sobe em 98. Cai como lanterna mais uma vez em 99, no 3º rebaixamento no espaço de 6 anos. E aí, meus amigos, quando cai em 99, entra nos tempos mais sombrios da própria história, porque ficou afundado em divisões inferiores sem tocar na Premier League por 23 anos, entre 99 e 2022. Em 2005, o Forest se torna o primeiro campeão da Champions da história a cair para a 3ª divisão nacional. O Forest passa 3 temporadas na 3ª divisão, na League One. Chegou a tocar realmente
no próprio fundo de poço da própria história. Mas isso evidentemente passou em 2022. E antes de falar sobre como o Nottingham Forest renasceu, já fica de olho no meu cupom aqui na tela, porque eu quero falar para você sobre outro tipo de retorno e te apresentar a Manual, uma marca daqui do Reino Unido, uma marca britânica, com diversos produtos e atendimentos de autocuidado masculino. E a Manual já é líder em tratamentos contra a calvície no Brasil. Olha aqui as minhas entradas, tem que dar uma olhada realmente. Com um atendimento confiável, personalizado e muito prático, tá? Você pode entrar no site da Manual, tem o link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado tem o link e o meu cupom. Entrando no meu link, você pode responder já de primeira, já de bate-pronto, um questionário para explicar qual é o seu caso, para que você receba uma recomendação de tratamento, repito, personalizada, tá? Especificamente para o seu caso. E a Manual oferece acompanhamento durante todo o processo do seu caso. Aproveita o meu cupom de 40% de desconto, tá? 40% de desconto no seu primeiro pedido. O frete é gratuito e a embalagem, caso você fique talvez com alguma vergonha, eu não acho que vale a pena ter vergonha, mas tem gente que fica, a entrega dos produtos ela é discreta, tá? A embalagem não tem nenhuma identificação, que você fique, sei lá, um pouco sem graça de alguma pessoa ver. A entrega é bastante discreta e você pode ter essa entrega com frete grátis, aproveitando o meu cupom que te dá 40% de desconto no seu primeiro pedido. No mês da mentira, não minta para si mesmo. Se quiser tratar a calvície, escolha a Manual. Voltando para o Nottingham Forest e o renascimento, a chegada do Evangelos Marinakis, um nome que já esteve na boca da mídia brasileira por bastante tempo, especialmente tratando-se de Vasco da Gama, mas não somente, acho que outros clubes chegaram a ter esse zum 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 e talvez volte a ter esse zum zum zum, não sei. Ele chega no Forest e é um marco realmente. Ele chega em maio de 2017. O Marinakis é uma figura extremamente controversa, com histórias realmente esquisitas. Ele tem uma grana que vem primariamente da área de transporte marítimo, na Grécia. Ele é dono do Olympiacos. Ele é dono de um canal de TV e de um dos principais jornais impressos do país. O futebol é um dos negócios do Marinakis. Em março do ano passado, 2 ministros do governo caíram depois que um encontro com o Marinakis vazou na imprensa. É o nível de influência que ele tem. Ele já foi investigado por manipulação de resultados, subornos a árbitros, o que não terminou em denúncia. Já foi investigado por ser o líder de uma suposta organização criminosa no futebol grego. Tudo isso em solo grego, nada em solo inglês. Mesmo com todo esse quadro, o Marinakis foi aprovado pela Premier League como dono do Nottingham Forest em 2017 e revolucionou o clube. Quando ele chega, o Forest estava brigando contra o rebaixamento para não voltar à terceira divisão. E ele demora um tempinho para acertar. Aos poucos o time vai galgando posições na tabela ao longo das temporadas. E aí em 2022 ele disputa o Forest, os playoffs da Championship. Enfim, já com o Steve Cooper como treinador. E de primeira sobe. Ele passa de maneira muito emocionante das semifinais contra o Sheffield United, perdendo fora, depois decidindo em casa, com gol do... Rapaz, como é que é o nome desse rapaz que tá no Tottenham, cara? Caramba! Nossa! O Brennan Johnson, ele faz um dos gols do Forest, se eu não me engano, e aí passa nos pênaltis, vai pra final e bate o Huddersfield Town em Wembley por uma vitória de 1-0 e volta de primeira. Sai do sufoco, o inferno tinha acabado e o Nottingham Forest volta para a primeira divisão 23 anos depois. O Cooper teve um papel absolutamente histórico e está no coração do torcedor do Nottingham Forest pelo trabalho dele, tá? Ele sobrevive à primeira temporada, o clube não cai, o que, como a gente está vendo nessa temporada e na temporada passada, não é algo tão simples de você assumir e achar que vai fazer. Os 3 que subiram caíram logo na primeira temporada na Premier, agora por 2 temporadas seguidas. O Forest conseguiu sobreviver, mas não durou metade da temporada seguinte. O Forest estava muito mal e aí tem a troca que também é um marco para o que a gente está vendo e vivendo hoje com o Nottingham Forest, porque em dezembro de 2023
o Forest estava com apenas 14 pontos conquistados e a 5 de sair da zona de rebaixamento, quando chega Nuno Espírito Santo e salva a equipe, mesmo com perda de pontos como punição de infrações financeiras, fica na primeira divisão e dá um salto absolutamente surpreendente. Ninguém esperava que o Forest fosse viver o que está vivendo. É claro que houve investimentos, a chegada do Marinakis também muda o grau de investimento do Nottingham Forest, né? Mas houve um investimento mais certeiro e jogadores deram certo em diversas posições já nessa primeira temporada com o Nottingham Forest. E aí esse time, esse elenco que conta com destaques em todas as posições praticamente, do melhor goleiro dessa Premier League, Matt Sells, até o melhor atacante em número de proporção de gols, que é o Chris Wood, quase 50% dos gols saíram dos pés do atacante neozelandês, do Murilo, que é um dos melhores zagueiros dessa Premier, com o Olaina, que tem uma grande temporada como lateral desse time, o Gibbs White, o Milenkovic é um ótimo parceiro de zaga com o Murilo, o Anderson é um grande meio-campo, Elanga e Hudson-Odoi provando que, sei lá, Chelsea e Manchester United estavam um pouco errados sobre eles. Enfim, cara, é um time que não oferece nada novo enquanto, como é que eu posso dizer, ferramentas para um futebol, para a literatura do futebol, vai, porque é um time que a gente já viu algumas outras vezes, especialmente no futebol inglês. É um time de pouca posse, de compactação defensiva muito bem feita e de um contra-ataque mercurial, só que conseguiu trazer isso e bater em muito time grande ao mesmo tempo que bate em time grande, tem um aproveitamento muito bom contra o Big Six, ele não tem tantas dificuldades de desmantelar defesas que tentem ser mais fechadas contra esse Forest, sabe? Então o Forest que consegue se fechar, e se fecha quase sempre, é uma das menores posses de bola da Premier League, mas quando tem que abrir defesas ele também consegue. Então, cara, ele está muito próximo de voltar para a Liga dos Campeões, o que não acontece, repito, desde 81. Ele vai jogar agora, no dia 27, uma semifinal de FA Cup contra o Manchester City, o que não acontece desde 91. Ele pode ganhar uma FA Cup, o que não vive desde 59. E ele pode terminar no G4 da Liga Inglesa pela 6ª vez em toda a história. É uma campanha absolutamente histórica e que pode terminar como a grande história dessa temporada 24-25 da Premier League do futebol inglês. Faltam poucas rodadas na Premier League, faltam 2 jogos para o título da FA Cup, vamos ver se consegue bater o City, e batendo o City, o que vai ser difícil, evidentemente, pega ou Aston Villa ou Crystal Palace, então a final com uma chance considerável de ganhar. E aí pode terminar a temporada com uma vaga na Champions, o bicampeão europeu de volta e um troféu que não vem desde 1959. Tem muito mundo fora do Big Six e eu espero que a gente volte vou me organizar melhor para a gente falar com mais frequência sobre esse universo que tem aí fora. Até o próximo vídeo.